Nós estamos dando início a mais uma rodada de discussão sobre o projeto Pensar a Bahia. Hoje nós vamos tratar de um tema na área ambiental, com Bruna Sobral. Nós vamos ter a condução da mesa feita por Anderson Gomes. Bruna é da OCT, Anderson é aqui da SEI. E este projeto, nós temos a perspectiva nós identificamos temas que são estratégicos para o desenvolvimento da Bahia e estamos convidando especialistas nessas áreas para fazer uma reflexão conosco acerca de novas abordagens sobre o tema. Tivemos mudanças importantes na socioeconomia mundial, também por conta da pandemia, mas avanços tecnológicos, guerras, etc. e tal, pandemia aí muito forte, e as abordagens estão exigindo novas posturas, e é isso que a gente tem buscado compreender para que a gente possa deixar essas indicações, esses apontamentos para a decisão do próximo gestor que assume a direção do governo do Estado a partir de janeiro. Então, essa é a nossa intenção. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui, o pessoal que está presente aqui na reunião. Normalmente é um pequeno grupo que a gente reúne para facilitar a discussão. Hoje estamos com 15, a média é de 12 a 15 por aí. E são sempre também especialistas técnicos que estão nos acompanhando para fazer essa discussão. A partir de novembro, nós vamos deixar o site aberto para a sociedade, vamos fazer uma publicação de um relatório sobre o que aconteceu até novembro, não é, para facilitar o processo, e nós vamos deixar essa ferramenta, que é a plataforma Secolab, com o projeto Pensar a Bahia, disponibilizada para que, se o próximo gestor quiser continuar este processo ou transformar ele numa elaboração de projetos para a Bahia, etc., tem todos os encaminhamentos disponíveis, todas as ferramentas e tecnologias disponíveis. Então, agradeço também a Bruna e a todos que estão aqui. Eu passaria a palavra para Anderson conduzir os processos. Tchau. Ok, Edgar. Vamos lá, né? Então, eu queria também agradecer aí a presença de todos, agradecer a Bruna pela disponibilidade em estar aqui hoje com a gente. Bruna, de prontidão, aceitou o nosso convite. Falar que a gente já tem, apesar de conhecer Bruna e o grupo aí da OCT há pouco tempo, no meu caso, a gente já tem aí pensando e estabelecendo algumas parcerias aí, muito importantes nesse sentido, né? E quando eu convidei Bruna para falar um pouco sobre o tema de estudos aí dela e da OCT, de prontamente Bruna aceitou. Então, assim, o tema de hoje que eu solicitei, né, que eu pedi para a Bruna abordar dentro do mercado de carbono, e um tema interessante, captei de uma fala dela e de uma proposta dela, que é justamente o estudo de viabilidade e elegibilidade e identificação de áreas para implantação de projetos de carbono certificado, cujo objetivo dessa identificação é gerar créditos verificados para o mercado voluntário, né, e atrair investimentos. Então, a ideia é a gente certificar mais uma área aqui na Bahia, ou outras áreas aqui na Bahia, identificar essas áreas que têm potenciais, né, para subsidiar esses projetos de crédito de carbono voluntário. Então, Bruna vai falar um pouco sobre isso, né? Vou apresentar a Bruna aqui, Bruna Sobral, né? Ela é engenheira agrônoma pela UESC, né? Mestre em Ciências Agrárias pela UFRB, com pesquisa em avaliação de qualidade de solos tropicais, né? Atualmente trabalha como coordenadora de projetos
na Organização de Conservação de Terra do Baixo Sul da Bahia, a OCT, atuando na elaboração de projetos socioambientais e projetos de carbono certificado, né? Então, Bruna, fica à vontade, a ideia aqui é um bate-papo, né? Então, à medida que você for falando, discutindo, se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão ou escrever no chat aí. E a ideia é essa troca de informação mesmo aí para nosso projeto Você e Pensar Bahia, ok? Então, fica à vontade, a palavra é sua aí. Mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. Ok, Anderson, obrigada pelo convite, Edgar, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, um pouco das experiências da OCT, do que a gente vem trabalhando aqui na região do Baixo Sul, né, poder divulgar isso e, de repente, trazer como oportunidades para ampliar isso a nível de Estado, né, para outras regiões, como a gente vem conversando aí na ideia de elaborar projetos juntos, né, a 4, 6, 8 mãos aí, junto com demais parceiros que estão nesse mesmo propósito. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? O Teams ele fica um pouco baixo no meu computador. Bom, só Sim, tá ótimo. fazendo tá ok. Só fazendo um parêntese aqui, eu gostaria de falar um pouco da OCT, inicialmente, apresentar a instituição. Não sei se todos que estão presentes aqui na reunião já ouviram falar, conhecem, já estiveram aqui na região ou são, de repente, aqui da região. A OCT, a Organização de Conservação da Terra, é uma organização da sociedade civil, né? Já existe há 20 anos e atua aqui na região do Baixo Sul da Bahia, com seus trabalhos iniciados mais especificamente na região da APA do Pratigi. Tá? A APA do Pratigi envolve aqui 5 municípios da região, né? Ibirapitanga, Igrapiúna, Piraí do Norte, Ituberá e Nilo Peçanha. E aqui na região da APA do Pratigi, a gente vem desenvolvendo projetos aí com essa temática de trabalhar nas frentes da conservação ambiental e da conservação produtiva, né? Buscando aí integrar uma agenda econômica com uma agenda ambiental. Prioritariamente, nossos principais beneficiários são agricultores familiares, né? O nosso maior público beneficiário dos projetos que a gente desenvolve são agricultores familiares. E a OCT hoje atua bem diretamente com projetos envolvendo restauração florestal, envolvendo assistência técnica, né, com foco em gestão da propriedade rural, manejo de boas práticas, né, de manejo e produção. A gente trabalha aqui em parceria com outras organizações, com startups de tecnologia que têm facilitado muito o acesso à assistência técnica no campo, especialmente nesses 2 anos aí de pandemia que nós atravessamos. A tecnologia foi nossa importante aliada para conseguir continuar levando atendimento técnico, informação, conhecimento, conteúdo prático para o campo. Né? Trabalhamos com oficinas, capacitações, né? Adequação de saneamento rural, né? A partir de implantação de fossas sépticas. Também desenvolvemos uma iniciativa piloto de PSA há alguns anos, né, entre 2012 e 2016. Né? Foi uma iniciativa piloto aqui da OCT para que a gente pudesse modelar, né, a melhor forma de implementar um programa de pagamento por serviços ambientais no estado. E deu certo a iniciativa, a gente conseguiu, através da Prefeitura de Ibirapitanga, conseguimos viabilizar um modelo de um programa municipal de PSA que já está rodando em Ibirapitanga desde 2014, quando a lei foi aprovada, decreto, enfim. O projeto é o primeiro modelo de PSA, de programa municipal de PSA que a gente tem aqui no estado. A gente fica muito feliz em dizer que a gente pôde contribuir com esse desenvolvimento aqui na região. Estamos agora atuando aí mais perto da região de Salvador, né, região metropolitana de Salvador, aí na elaboração do plano regional de PSA, dentro do projeto Guardiões das Águas dos Rios Joanes e Jacuípe, uma parceria com a Embasa, né, um contrato que nós temos com a Embasa na elaboração desse PSA. E dentre tantas atividades,
né, a gente vai sempre procurando pensar em estratégias que possam integrar essa parte do desenvolvimento rural sustentável e de que forma a gente pode associar isso à conservação, né? E essa proposta dos projetos de carbono, elas começaram a ganhar esse corpo de formalização, de uma padronização há 10 anos, né, quando nós iniciamos um processo de validação do território da APA do Pratigi para que ele pudesse receber projetos de carbono certificados, que são esses projetos certificados que geram, né, as unidades verificadas de carbono, as VCUs, que é o que é popularmente conhecida como crédito de carbono comercializado. Tá? Então, nós optamos pela metodologia, pelo padrão de verificação do VCS. Existem outros padrões de verificação de carbono, porém o VCS ele acaba sendo o padrão mais valorizado no mercado, né? O que tem uma valorização a nível de preço, de reconhecimento e de procura maior. O VCS é uma sigla para carbono verificado, né? Hoje, quem está responsável pela padronização da certificação é a Verra, que é o organismo verificador, né, o certificador, hoje é a Verra. Quando nós iniciamos, era a Rainforest que trabalhava com isso, mas agora está lá registrado na plataforma da Verra. E junto com a certificação, né, junto com esse padrão do carbono verificado, nós também associamos o padrão CCB, que é o padrão de clima, comunidade e biodiversidade. Isso permitiu que nós pudéssemos ir ao longo dos anos realizando projetos de reflorestamento a partir de diversas parcerias com iniciativa pública ou privada, através de editais de chamada pública também. E todas as áreas reflorestadas que atendem aos critérios, né, de elegibilidade desse padrão de verificação, elas podem ser incluídas nesse projeto e posteriormente verificadas e esses créditos medidos e emitidos para que possam ser comercializados, né? Então, basicamente, é uma estratégia, né, de preparar um território para receber projetos com essa finalidade de reflorestamento. Como eu já coloquei, existem outros padrões de verificação. Sei que vocês também já vêm discutindo há algum tempo, né, a temática da descarbonização, de créditos de carbono. Então, existem diversas fontes de geração de créditos de carbono. A OCT hoje trabalha somente com o carbono de origem de reflorestamento. Nós não trabalhamos com o carbono de desmatamento evitado, né, que é o conhecido como RED. Na última análise, na última investigação que a gente fez aqui, não era viável se trabalhar com o carbono de desmatamento evitado para essas condições aqui de Mata Atlântica, tá? O carbono de desmatamento evitado, se você for olhar nas plataformas de registro, ele é muito mais presente na região amazônica, né, no bioma Amazônia, que você tem grandes blocos contínuos de floresta, né? Apesar de estarmos aqui nesse trecho do Baixo Sul da Bahia, numa região que tem um nível de conservação considerado bom, esses fragmentos de floresta, eles não são grandes blocos contínuos, né? Eles estão fragmentados em diversas propriedades rurais, e isso acaba inviabilizando até o último momento de análise que nós trabalhássemos ainda com essa proposta de geração de carbono a partir do desmatamento evitado. Tá? Então, a metodologia escolhida pela OCT para trabalhar com o crédito de carbono, dentro do padrão VCS, é uma metodologia que tem uma sigla chamada AFOLU, que, traduzindo livremente, é Agricultura, Floresta e Uso do Solo. Tá? Então, por essa metodologia, nós podemos desenvolver projetos de reflorestamento com nativas, né? Proteção de florestas e também sistemas agroflorestais. No nosso caso aqui, o cacau acaba sendo a espécie âncora desse sistema, né? Então, sistemas agroflorestais
parece redundante falar biodiverso, mas a gente sempre enfatiza, né, que o sistema agroflorestal, que a OCT recomenda e trabalha, ele tem mais do que cacau, banana e seringueira, até para que a gente, pensando numa perspectiva, né, de incluir esses SAFs em projetos de carbono, é interessante que eles sejam mais diversificados, né, em termos de números de espécies diferentes, de espécies perenes diferentes, para que esse incremento de carbono também seja interessante para uma certificação. E, associado a isso, trabalhando também as questões dos critérios de adicionalidade que são atestados pelo CCB, né? Esses critérios, eles trazem evidências dos co-benefícios de se trabalhar com reflorestamento e sistemas agroflorestais, com a finalidade de fixação de carbono também. Então, esses co-benefícios, eles estão diretamente relacionados com os benefícios ao clima, né? As comunidades rurais, principalmente porque nós trabalhamos somente em áreas de propriedades privadas, né? Como eu comentei já, em sua grande maioria são agricultores familiares, né? E biodiversidade. Então, quais são os benefícios comprovados que esses projetos trazem para a biodiversidade? Então, está muito relacionado à questão da avifauna, mamíferos, né? A questão de própria diversidade de espécies vegetais que são utilizadas ali nos estandes de reflorestamento. E com tudo isso, a gente consegue, né, ao longo do tempo, desenvolver projetos que terão essa finalidade de crédito verificado, né, para estar disponíveis aí para o mercado voluntário, a partir da comercialização do crédito pronto, já verificado, ou numa perspectiva de construir um projeto a partir do plantio, né? Então, a gente tem aí esses cenários, né, essas possibilidades. Quando a gente fala de créditos de carbono de reflorestamento, né, ou de agricultura, pensando em sistema agroflorestal, aí é onde começam a surgir os desafios que nós estamos aprendendo a lidar com eles e contorná-los ao longo da caminhada, tá? Hoje, se você fizer uma busca nos projetos padrão VCS e CCB, que estão registrados no Brasil, né, nos últimos anos tem projetos recentes em validação, né, em verificação, em validação, em certificação ainda, mas projetos maduros, considerados maduros, assim, projetos que já passaram por uma verificação, no nosso caso, já estamos na segunda verificação, a gente encontra 3 projetos que são representativos, apenas 3 no Brasil. Um no bioma Amazônia, um na Mata Atlântica e um no Cerrado. Eduardo? Você poderia projetar aí, né, o site e mostrar? Acho que ficaria... Sim, posso sim. Eu tenho permissão para compartilhar a tela? Sim, Bruna, ali em compartilhar na setinha em cima, aí você Pronto. pode compartilhar. Tá. Vou abrir aqui direto na plataforma da VR e mostro para vocês até como localizar alguns projetos. Fica interessante. Estou localizando aqui só um instante, gente. Conseguem ver? Ok. Pronto. Basicamente, esse é o site da Verra, né, que é a plataforma onde estão registrados os projetos, né, onde os grandes players e investidores, eles buscam. Aqui embaixo eles mostram quais são os programas, né, de certificação que eles trabalham, o VCS, que é o que eu comentei que a gente trabalha, né, tem outros padrões de verificação, alguns que não se aplicam para o Brasil, caso esse aqui ele está restrito a projetos da Califórnia, né, o CCB é esse aqui, Clima, Comunidade e Biodiversidade, que é uma certificação adicional, né, ela pode ser adicionada a outros projetos.
E tem mais outros padrões de verificação que também podem ser estudados e trabalhados a nível de viabilidade, tá? Quem quiser conhecer mais um pouco sobre como funcionam esses padrões de verificação, pode buscar aí no site da Verra algumas informações. Para achar o projeto da OCT, você vai buscar lá nos registros da Verra. Agora a internet vai ficar bem lenta. Tá? Então, aqui ele traz um resumo, né, de número de projetos, né, que tem registrados na Verra, tem 1.826 projetos registrados no VCS, né, para esse tipo de projeto. E aí, se você quiser localizar mais especificamente os projetos, o projeto da OCT, você acha no ID 1317, tá? É esse aqui, o grupo de projeto, o projeto agrupado de reflorestamento da área de proteção ambiental do Pratigi. Tá? Aqui você vai ter acesso a mais informações, né, arquivos mostrando aqui a localização, um resumo aqui na lateral de, não sei porque eles dizem que a gente está na China, né? A gente já pediu para mudar isso várias vezes, mas colocam que nós estamos na China. Número de emissões anuais estimadas, o tipo de projeto, agricultura, floresta e uso do solo, o AFOLU, que eu comentei com vocês, a atividade AR, que é a atividade de reflorestamento. Aqui é o tamanho da área validada, tá? A APA do Pratigi, a poligonal que nós validamos, ela tem 170.900 hectares. Os tipos de projeto e o período creditício, né? O período de crédito que essas áreas estão fixando, tá? Mas a gente tem aí um limite de 30 anos. Esse é um detalhe importante a se ponderar quando a gente fala de projetos de reflorestamento. É praticamente uma vida. São projetos com duração de 30 anos, onde as verificações, né, acontecem a cada 5 anos. Você pode verificar anualmente ou até 5, tá? Mas por uma questão de custos, né? E até mesmo pelo próprio incremento de carbono que acontece no intervalo de um ano, não compensa fazer uma verificação anual, tá? O CCB, né? E aí vem outras informações também sobre o projeto. O projeto já passou pela primeira verificação, agora ele está na segunda verificação, tá? E aqui são arquivos, né? Os documentos do VCS, os relatórios de monitoramento, como é um projeto agrupado, a cada período que a gente tem um volume de áreas reflorestadas, a gente agrupa e vai chamando de instância agrupada de projeto, né? A sigla fica PAI. E aí nós vamos submetendo cada instância dessa, ela tem um volume de crédito estimado ao longo dos 30 anos e ela vai sendo monitorada e acompanhada em intervalos de 5 anos, tá? Então, toda a documentação, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, quem tiver curiosidade, ver como funciona, como que é um relatório de monitoramento do CCB, como funcionam esses relatórios, esses documentos ficam todos disponíveis lá, tá? Só buscar pelo ID do projeto, vocês conseguem baixar. Estamos ainda no processo da segunda verificação. Tá? Na primeira verificação, que aconteceu em 2017, né, alguns documentos desses aqui são documentos relativos à verificação de 2017. Em 2017, a gente tinha apenas uma instância de projeto, né, em validação e verificação, que foram áreas reflorestadas entre 2011 até 2015, tá? Dentre essas áreas, a gente tinha diversas metodologias de plantio. Tivemos áreas com condução da regeneração natural, área com plantio total, área com sistemas agroflorestais, um total de aproximadamente 80 hectares e uma perspectiva de gerar aí 49 mil toneladas de créditos de carbono ao longo desses 30 anos. Sempre que você faz um projeto desse formato, você trabalha com fórmulas, com projeções, com estimativa, por isso que a cada 5 anos ocorrem
as verificações, e com base nessas verificações é que é emitido esse registro de VCU, e somente esse você comercializa verificado, tá? Então, estamos indo agora para a segunda verificação, e aí nessa segunda verificação a gente tem a primeira instância, e conseguimos colocar também uma segunda instância de projetos que tem uma perspectiva de mais 20 mil toneladas de carbono. Essa segunda instância também foram de projetos de áreas plantadas entre 2016 até 2019, tá? Então, a pergunta do milhão: todos esses projetos que estão em verificação já estão com esses créditos todos comercializados, comprometidos em contrato. E se tivéssemos mais, também provavelmente já estariam, porque a procura é muito grande por créditos de carbono no mercado, principalmente o mercado externo, é o principal cliente, é quem tem procurado mais, né, esses tipos de projetos de investimento. E o carbono de reflorestamento, né, acaba sendo um carbono, como os investidores falam sempre, né, é um carbono que tem uma história bonita para contar, principalmente porque estamos tratando de um bioma extremamente ameaçado, né? A gente tem hoje 12% da área original do bioma da Mata Atlântica. É prioritário no cenário mundial, nas metas de reflorestamento, né? Prioritária atividades de reflorestamento. Isso eu estou falando só da Mata Atlântica, né? Se a gente pensar em nível de Bahia, a gente tem aí mais 2 biomas interessantíssimos para trabalhar, que podem também receber projetos para a geração de créditos de carbono, de reflorestamento e de outras formas também. A gente precisaria estudar caso a caso para ver quais seriam as possibilidades da gente trabalhar aí, né? Enfim, a busca, assim, é muito grande por esse tipo de projeto. Quando a gente olha aqui na plataforma da Verra, dos registros de projetos da Verra, se eu fizer uma busca somente por projetos, eu não vou nem colocar o ID direto, eu vou buscar somente projetos no Brasil, projetos que trabalhem com o tipo agricultura, floresta e uso do solo, tá? Vocês vão perceber que a grande maioria dos projetos hoje, eles são projetos de REDD. Você tem um ou outro projeto que envolve reflorestamento, e normalmente são projetos recentes, tá? 2017, 2020, são projetos que ainda estão em período de verificação. Então, vocês veem, assim, um monte de REDD e um ou outro projetos de reflorestamento. Né? Esse aqui eu acho que nem foi muito à frente, porque ele não tem mais nenhum status, nenhuma data definida, talvez esteja iniciando aqui o protocolo. Mas você vê Sudeste, você vê muitos na Amazônia, Mato Grosso está trabalhando muito com certificação de projetos, mas a gente tem aqui também um potencial de implementação de projetos gigantescos nessa modalidade. Existe todo um grupo de clientes interessados, né, de investidores interessados, né? A gente a gente já identificou, né, pelas experiências, porque assim, a partir do momento que um projeto, que um território, ele está validado na plataforma da Verra e se torna público, né, a gente o tempo todo recebendo e-mails, por semana, 3, 4 e-mails diferentes de empresas no mundo inteiro interessadas no projeto. Eles chegam imediatamente interessados já no crédito pronto, tá? Porém, crédito pronto de reflorestamento não existe mais disponível no mercado. Até os que nós tínhamos já estão comercializados antes mesmo da gente verificar. Antes mesmo da gente conseguir verificar, a gente conseguiu comercializar essas 2 instâncias de projeto, né? Esse volume total aí somando os 60 mil toneladas. Mas você tem aí 2 perfis bem distintos de clientes, de investidores interessados. O primeiro deles é o perfil do investidor que ele é o usuário final do crédito,
Então, ele vai investir no projeto e ele é o usuário final do crédito, ele vai aposentar o crédito em nome dele lá para bater as metas dele de ser neutro até 2050, até 2030, enfim. Ele é o usuário final do crédito e esse tem um perfil para dialogar, para negociar um formato de projeto desse mais distinto. E você tem quem é o intermediário, né? Quem é o corretor de crédito de carbono, quem é aquele investidor que ele quer investir no crédito para revender no futuro. Então, esse perfil de investidor, ele é um perfil mais imediatista, ele precisa de um retorno econômico desses créditos, desse investimento dele mais curto, que um projeto de reflorestamento não entrega. Tá? Nos últimos estudos aqui, nas últimas reuniões que nós tivemos e conversas de alinhamento nesse perfil de projeto, o investimento de um projeto de carbono, um projeto de reflorestamento para a geração de crédito verificado de carbono, apesar da unidade de crédito do VCU ficar abaixo do valor atual de mercado, você encontra aí um crédito. Lembrem que eu estou falando de um crédito com dupla certificação e no caso da CCB nível ouro, que é o padrão do nosso projeto, tá? Ele está variando entre 25, 30, 35 dólares a tonelada. Né, a gente consegue chegar aqui a um custo de 18 dólares por tonelada no projeto, incluindo todas as fases, desde o plantio até a geração do crédito final. Porém, quem vai revender esse crédito, ele é um investidor que ainda não conseguiu ajustar essa linha do tempo do retorno financeiro dele. Tá? Porque o investimento ele é mais alto nos 5 primeiros anos do projeto. O projeto tem 30 anos de duração, ele vai receber esse crédito ao longo de 30 anos. Os primeiros 10 anos do projeto, o incremento de carbono é bem pequenininho, porque as árvores ainda estão pequenas. Né? Ele começa a ser significativo a partir da terceira verificação em diante. Porém, o investimento financeiro é maior nos 5 primeiros anos do projeto, que é justamente para cobrir as despesas de plantio, monitoramento, manutenção das áreas. Então, para quem é um investidor que está interessado em revender o crédito, talvez ele ainda está mais resistente, né, nesse tipo de investimento, nesse tipo de projeto de reflorestamento. Mas um investidor, um cliente que ele é um usuário final do crédito, ele já consegue olhar de uma outra forma, né, e trabalhar na perspectiva de investir num projeto que tem não só o carbono, né, mas ele tem benefícios ao clima, à comunidade e à biodiversidade excepcionais comprovados. E isso ele integra dentro dos seus relatórios de sustentabilidade, atende lá os indicadores de GRI de outra perspectiva, né, de outra maneira. Então, assim, se a gente for pensar, né, em estratégias para a gente conseguir atrair investidores, atrair recursos, né? Pensando também na recomposição do bioma, pensando também como a gente pode trabalhar para recuperar, né? Trabalhar para recuperar prioritariamente nascentes, né? Áreas de preservação permanente, e a gente está pensando aí também já na água, né? Então, são vários serviços ecossistêmicos aí associados a um projeto que vai ter lá na frente uma VCU para ser comercializada, um crédito de carbono para ser comercializado, mas cá a gente está trabalhando também numa geração de serviços ecossistêmicos bem impactantes, né? A gente está trabalhando na proteção do solo, na recuperação de nascentes, de matas ciliares, né? Trabalhando essa questão da diversidade de cultivos. Então, são outras possibilidades aí que a gente pode inserir para continuar, para desenvolver projetos, né, que possam gerar desenvolvimento para a região, que possam trabalhar na esfera da conservação, que possam trazer alternativas de renda e de recomposição de passivo ambiental, principalmente para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, né? A gente também analisa a perspectiva de
esses projetos vindo, essas demandas vindo, né, ela acaba impactando a região inteira, porque você começa a ter uma demanda por plantio de árvores muito alta. Então, você começa a mobilizar uma cadeia produtiva de restauração que vai envolver geração direta de emprego, né, para as pessoas trabalharem ali no campo, nesses serviços de plantio. Comércio local também começa a se estruturar, especialmente na questão de insumos agrícolas, né? Então, acaba movimentando a região inteira, né? A gente vinha aí numa média, até 2019, a gente vinha aí numa média de... Oi? Alguém quer falar? Eu não estou conseguindo ver a tela. Deixa eu interromper o compartilhamento que eu consigo voltar para cá. Se alguém levantar a mão, eu vejo. A gente vinha aí até 2019 numa média de plantio de 15, 20 mil árvores, quando a gente tinha bons projetos de reflorestamento, né? De 2020 para cá, essa demanda passou para 100 mil árvores por ano, 200 mil árvores por ano. E isso acaba trazendo um impacto para a região, porque acaba gerando emprego local, né, para a questão do plantio, manutenção dessas árvores, movimentando também o comércio local pela questão da compra de insumos, produção de muda, coleta de sementes de árvores para produzir mudas também para isso, pequenos viveiros locais. Então, assim, é uma perspectiva de um cenário que pode favorecer muito o desenvolvimento da região, para que as pessoas possam desenvolver esses projetos, desenvolver pequenos negócios locais, assim, né, pequenos viveiros comunitários, redes de coletores de sementes, né, prestadores de serviço de reflorestamento, de manutenção. Então, é um cenário, né, preparar para um cenário, para uma realidade que está cada vez mais próxima, né? À medida que todo mundo está assumindo compromissos públicos de neutralidade de carbono grandes, por maior que seja o exercício de inventariar e reduzir, mudar a matriz energética, em algum momento dessa equação ele vai precisar compensar, né? E essa compensação ela vai vir através da compra de créditos. Então, todos esses créditos disponíveis no mercado de geração mais rápida, né, talvez eles não consigam suprir essa demanda toda. E o reflorestamento ele acaba surgindo também como uma alternativa a mais de créditos de carbono, que tem aí também esses benefícios adicionais a ele, que são de grande relevância e de grande interesse, pelo fato de você estar trabalhando com componentes de comunidades locais, de biodiversidade, né, preservação de espécies ameaçadas de extinção, enfim, são diversos benefícios aí associados aos projetos de geração de carbono que envolvem aí a agricultura, a floresta e o uso do solo. Então, a provocação que a gente teve numa reunião para discutir uma possibilidade de projeto era justamente essa. A gente só tem hoje na Bahia um território validado para projetos de carbono, que é essa região aqui da APA do Pratigi, né? A gente está, inclusive, agora trabalhando para ampliar essa poligonal, tentar conseguir subir mais ela e conseguir abranger uma área maior para receber potenciais projetos de carbono. Mas a gente também pensa que existem outras regiões no estado que, pelo seu histórico, elas atenderiam a alguns critérios de elegibilidade para receber esse tipo de projeto. E uma vez elas estando mapeadas, identificadas, né, aptas para receber esses tipos de projeto, aí é onde a gente entra na busca desses investidores para a gente conseguir fazer isso tudo ganhar escala, né, viabilizar. Existem critérios que precisam ser atendidos para que uma área seja elegível para receber esses projetos, né? A título de exemplo, né, citando um deles, por exemplo, uma área que for recuperada, que for reflorestada hoje, né, ela precisa ter no mínimo 10 anos naquela condição de degradação, tá? Ela não pode ser uma área que foi desmatada recentemente, para que ela atenda a um critério de elegibilidade.
mas a gente sabe que tem uma área, tem potenciais de áreas aí bem grandes no estado para trabalhar esse tipo de projeto. Anderson? Oi, Anderson, você levantou a mão? Oi, tá me ouvindo? Oi, me ouve? Tá bem baixinho. Agora eu ouço melhor, sim. Deixa eu... Você falou aí de área, que falou aqui na Bahia, né? A gente só tem rápido para atingir certificada. Para a gente fazer uma incursão dessa de certificar uma área, ela precisa ser uma unidade de conservação? Não precisa ser. O fato de você ter unidade de conservação, ela começa a contar pontos positivos lá na hora que você vai trabalhar nos critérios de verificação, mas ela não necessariamente precisa ser uma unidade de conservação, tá? A gente pode trabalhar APAs, parques, propriedades particulares, grandes blocos ou agrupamentos de fazendas. Você pode ter diversas conformações, assim, vocês pode ter diversos formatos. O fato de você ter uma unidade de conservação, quando o auditor está verificando lá os pontos, ele coloca um pontinho favorável lá, porque já se parte de um ponto que já é uma área de relevante interesse para a conservação, né? Então, aí você já começa a contar mais pontos positivos nesses critérios aí de validação do território, mas não é condicionante. Outra coisa, existe um tamanho mínimo e quanto tempo leva para identificar essa área e passar por todo o processo de certificação para negociação dos créditos, em média? Qual a experiência de vocês aí? Isso vai variar, vai ser bem relativo, tá? Tamanho mínimo, acredito que não tenha, assim, por definição. O que vai definir mais o tamanho mínimo é a questão do custo-benefício de você fazer uma avaliação dessa, né? Porque alguns custos vão ser fixos, independente do tamanho da área que você estiver validando, que você estiver propondo para validação. Principalmente custos relacionados com taxas e tarifas de certificação, auditorias, enfim. Alguns custos desses são fixos. Então, para compensar, para valer a pena, é melhor você fazer blocos maiores, né, e optar por metodologias como a gente fez aqui de projeto agrupado. Então, a gente validou um território inteiro e, na época, a gente só tinha 80 hectares que podia apresentar, mas a ideia era que, na época, o estudo apontou um potencial de 3.000 hectares elegíveis, né? Então, a gente só tinha 80 ali feito, mas a gente optou por uma metodologia que, à medida que a gente fosse conquistando novos projetos e fazendo novas áreas, a gente podia reunir esses projetos e submeter a verificação posteriormente, nesses intervalos de 5 anos, tá? Por etapa, né? Por etapas, né? É isso, até para otimizar custos, né? Sobre a questão de tempo para você começar a comercializar, validar, isso vai ser muito, muito variável, porque, por exemplo, se você estiver validando uma área que ela já tenha ocorrido alguma grande atividade de reflorestamento, por exemplo, e aí você pode fazer essa análise para trás, tá? Você estabelece, você começa a fazer essa análise para trás, e você começa a atender os critérios, tipo, essa grande área que foi reflorestada aqui, ela cumpre todos os critérios de elegibilidade, então você consegue validar o território e verificar essa área junto. Tá? Isso aí pode durar 2, 3 anos para que possa acontecer o processo burocrático de validação do território, documental, auditoria, vai e volta, né? O processo de inventariar a área, de monitorar, de fazer todas essas áreas. Então, vai ser muito, muito variável nesse processo. A gente validou, a gente conseguiu a validação, né? A validação do território no CCB primeiro do que no VCS, acho que 2013 e 2014, e a primeira verificação só aconteceu em 2017, porque os projetos plantados, eles precisavam ter um tamanho que compensasse essa verificação, então ficou para 2017. Falhou a partir de onde? Sua amiga. A partir de onde? Dessa última frase que você gerou aí, 30 segundos.
Pronto, vou voltar um pouco mais. A gente começou o processo de validação do território inteiro em 2011, né? Começando a estudar o documento, gerar os documentos necessários, levantar as informações necessárias. Conseguimos a verificação do VCS, se eu não me engano, 2013, a do VCS em 2014, tá? Mas a verificação só aconteceu em 2017. Por quê? Até 2015 eu ainda estava plantando áreas dentro dos projetos que eu tinha. E só compensava quando eu tivesse um agrupamento de áreas que compensasse investir nesse processo de inventariar, chamar auditoria, fazer todas essas taxas e tarifas para gerar esses primeiros créditos, tá? Então, é isso que eu estou te dizendo, essa linha do tempo ela vai variar muito a depender da região, a depender do cenário de base que você tiver ali, né, os riscos, né, na validação do território, eles fazem uma análise de risco de fuga ali do... Então, tudo isso vai depender, se for uma região, por exemplo. Aqui é uma região que a gente não tem um risco, uma pressão muito grande no risco de perdas de florestas, assim, em grandes proporções, tá? Topografia não ajuda, clima não ajuda, e até porque a matriz principal daqui é o cacau. Mas se você tiver trabalhando, pensando em projetos, por exemplo, que sofrem uma pressão muito grande de pecuária, de plantio de grãos, essas coisas, talvez você leve um tempo maior fazendo toda essa parte de validação do território, porque você precisa fazer toda essa análise de risco, comprovar que não vai ter fuga, né? Que você não vai plantar aqui e o cara vai desmatar lá atrás porque você plantou aqui, tá? Então, são esses parâmetros aí que podem variar de região para região. Mas o interessante é que uma vez que você valida um território inteiro para receber esses tipos de projeto, a qualquer tempo você pode chamar a verificação para fazer, desde que compense você fazer isso, tá? Então, assim, eu poderia ter verificação anualmente, mas não compensa financeiramente fazer isso, porque a gente tem aí um investimento relativamente alto nesses custos de inventariar, porque você precisa fazer, no caso da dupla certificação, você faz inventário de biomassa, então você tem o inventário das árvores. Você faz inventário de répteis, de aves, de mamíferos, da parte de relatório da parte de benefícios para a comunidade, relatório com relação ao clima. Então, tudo isso gera uma demanda, um volume de atividades grande. Depois ainda vem a parte de auditoria, né, de terceira parte, o auditor vem verificar tudo em campo, fazer toda aquela parte de entrevistar as pessoas, a parte documental toda, e ainda tem o tempo de processamento da certificadora, que também demora um pouquinho. Tudo leva 30 dias, 20 dias, 40 dias, 60 dias para dar retorno, e nisso vai num processo de verificação, ele nunca é inferior a 1 ano, pelo menos nas experiências que a gente teve, nenhum dos dois foi menor que 1 ano. Sempre de 1 ano e meio a 2, o processo inteiro. Outra coisa, para eu realizar um projeto desse porte, eu preciso necessariamente ser pessoa jurídica? Qual é o primeiro passo? Eu procuro quem? Não necessariamente, eu acho que não necessariamente ser a pessoa, talvez sim, porque você precisa ter um proponente registrado no projeto, tá? Você vai ter um proponente registrado, se você fizer uma busca lá, você vai ver que tem fazendas, que está em nome de pessoas, que está em nome de empresas, que tem essa parte de fazenda. Você busca ali, você acha projetos da Suzano, por exemplo, registrados lá na plataforma do Verra. Né, você vê através de organizações como a OCT, tem outras organizações também que atuam nisso. Mas, basicamente, a gente precisa primeiro fazer um estudo de acordo com os critérios do padrão que você quer verificar. Não necessariamente tem que ser o VCS. Eu comento a experiência do VCS, que é a que a gente desenvolve aqui, os critérios, os padrões, até porque, vamos dizer assim, é o mais fácil, é o mais procurado, tá? É o padrão mais procurado por quem quer investir num crédito de carbono.
Mas a gente parte dessa questão, né, de conhecer a região, de conhecer o potencial da região para isso, de ver se ela atende esses critérios de elegibilidade lá. Então, você vai listar lá e ver quais são os critérios que o VCS pede para que ele valide um território para esses projetos. Aí, a partir dali, a gente começa a trabalhar nessas questões. Então, vamos definir a poligonal do território que vai ser verificada para receber esses projetos. Quais são as articulações? Então, eles falam muito da questão, um ponto muito interessante que conta muito favoravelmente num projeto desse, é a questão do arranjo institucional envolvido. Então, você ter parcerias com consórcios municipais, organizações que atuam na região, né, instituições de ensino e pesquisa, organizações do terceiro setor, organizações que prestam serviço de assistência técnica, de educação, são parceiros importantes no desenvolvimento. O projeto ele vai ficando mais robusto e vai ganhando mais força, principalmente quando você está procurando uma dupla certificação. Tá? Dá para fazer sozinho, dá para uma fazenda, uma grande fazenda, tem grandes extensas áreas lá, se ele quiser arcar com todos os custos sozinho, fazer tudo sozinho, ele consegue. Mas pensando num arranjo para proporções maiores, né, eu acho que a gente partiria desse entendimento aí do território, né, de ver se ele está atendendo os critérios, quais seriam os padrões que a gente vai adotar para aquela região, né, quais são as certificações que é interessante. É uma região que tem aptidão para agricultura, né, para um sistema agroflorestal, é uma região que tem uma aptidão que é mais mesmo, a gente vai ficar restrito só à questão de recomposição florestal de APP, eu tenho ali uma bacia hidrográfica importante que eu preciso recuperar ali nascentes e toda a parte ciliar ali, aquela rede de drenagem toda que precisa de uma recuperação. Esses critérios, assim, a gente elenca, né, e começa a identificar dentro do padrão o que é que atende melhor ali aqueles requisitos e vamos começando a modelar o tamanho dessa área validada. E pode ter isso espacializado em diferentes regiões do estado, né? Ou concentrado em algumas regiões que tenham maior interesse e que se mostrem com um potencial grande, por exemplo, para atrair investidores. Então, você tem aí diversas alternativas atreladas a isso. Um ponto que eu acabei não comentando com relação ao VCS, são muitas informações, assim, aí a gente acaba esquecendo de um detalhe ou outro, né? Quando a gente trabalha com propriedades privadas, né, o direito do crédito é do proprietário. Então, para a gente poder colocar esse projeto lá para verificação, a gente precisa ter um termo de cessão desses créditos do proprietário. Ele transfere para o proponente do projeto o direito de comercializar esses créditos, um percentual desses créditos, porque uma parte do valor resultante da comercialização desses créditos, ela volta para o proprietário como forma de PSA, pagamento por serviço ambiental. Tá? Isso é um critério crítico com relação ao VCS quando você trabalha com propriedades particulares. Tá? Não temos nenhuma experiência trabalhando com projetos de carbono em terras da União. Tá? A gente não tem nenhum histórico de reflorestamento em parque nacional, nada disso. Sempre com propriedades particulares. Então, para esses modelos, né, para se trabalhar com parques, com reservas, talvez seja adotada uma metodologia diferente. Né? A experiência que a gente tem é somente com propriedades particulares. Tá no mudo, Alisson. Oi. Pronto. Você falou aí da experiência de vocês numa unidade de Mata Atlântica. A SEI, né, como você conhece, a gente está pensando em montar algo na Chapada Diamantina, né, região de Cerrado, enfim, Caatinga. Você acha viável um projeto desse porte numa região dessa? Identificando, como você falou, né, terra de união, parque nacional. Você acha que é viável um projeto desse numa área de um parque nacional, por exemplo?
Eu acho que a gente precisa estudar todas essas possibilidades. A viabilidade, acho que ela existe, a gente só vai ter que encontrar quem pague a conta. Porque quando você está falando de terra da União, por exemplo, você vai gerar um crédito, esse crédito vai ser para quem? Né? Você vai conseguir comercializar esse crédito ou, em função dos acordos, das normas que o país assume, ele vai, né, internalizar esse crédito para ele. Eu acho que é viável, independente do bioma onde o projeto pensa estar acontecendo, né? Como eu falei, dos 3 mais maduros que tem no Brasil, a gente tem um na Amazônia, um no Cerrado e um na Mata Atlântica. Então, dá para se desenvolver projetos ali na região da Chapada, sim, sem problema. Você tem ali uma região de grande interesse, vamos dizer assim, pela questão do componente hídrico que vai abastecer Cal, Paraguaçu, enfim, tem desdobramentos grandes, tem a questão da própria região em si, né, exploração de turismo, enfim, mas aí a gente tem que identificar qual é o padrão ideal para se trabalhar lá na região da Chapada. Será que é um padrão agricultura, floresta e uso do solo? Ou a gente pode trabalhar um outro padrão dentro do próprio VCS? Né? A gente pode identificar qual é o padrão de verificação desse crédito mais adequado para aquela região, né? Para que a gente possa pensar nas estratégias, pensando em atrair esse investidor e também, claro, como é que vai funcionar essa moeda final lá, né? O crédito ele vai ser de quem no final? A gente vai poder, porque o investidor ele vai querer o crédito no final das contas, né? Então, quando a gente conversa com investidores, principalmente investidores estrangeiros, a primeira pergunta que ele faz é se as áreas são áreas da União, se esse crédito tem chance de ser tomado pelo governo. Essa é uma grande preocupação com relação a investidores nesse tipo de projeto. Então, dá para fazer em parques, mas a gente só precisa deixar tudo amarradinho, direitinho, como é que vai fazer funcionar com esse crédito lá na ponta, tá? Uma parte vai ficar para o governo, outra parte vai ficar para comercialização, como é que vai ficar, quem paga a conta, né? A conta vai ser integral do investidor, isso pode ser dividido, como é que isso pode ser equacionado? É bem pensar caso a caso aí nessas modalidades. Cada região ela vai ter uma aptidão diferente, né? Em termos de agricultura, ou outra mais para conservação, outro mais para trabalhar a recomposição. E daí a gente vai desenhando, né? Validando esses territórios e desenhando, identificando qual é o melhor padrão para cada uma delas e como a gente pode desenvolver esses projetos pensando em atrair investimento. Porque o investimento, como eu falei, né, a consequência dele é movimentar toda a economia da região, né? Quando chegam as demandas, assim, as procuras são grandes, procura por 5.000 hectares, 2.000 hectares, 10.000 hectares, né? Então, isso movimenta uma região inteira, em termos de geração de emprego, de movimentação de comércio, são muitas perspectivas aí associadas a isso. Ok. Só a última pergunta aqui, prometo, e não vou monopolizar. Você comentou aí de reflorestamento em mata ciliar. Então, se a gente definir uma área de mata ciliar passando por diversas propriedades, por exemplo, a gente pode certificar uma área desse nível, uma área linear, né, exclusivamente de mata ciliar. Na verdade, você vai certificar o território inteiro, tá? Você vai validar o território inteiro. Na hora que você plantar, você vai fazer o projeto de plantar ali a ciliar passando por várias propriedades, mas quando a gente documentar isso para certificação, você vai ter que ter o shape do que foi plantado dentro de cada propriedade, com o documento lá de cessão de cada proprietário referente ao tamanho que foi reflorestado na propriedade dele. É individual, todo o documento de comprovação, desde o shape da área, o documento da cessão do crédito, vai ser individual por proprietário, tá? Independente se ele tem uma pequena área na propriedade dele, ou às vezes é uma propriedade que tem a ciliar, mas tem 10 nascentes mais para trás, e aí a gente faz as 10 nascentes e faz mais a mata ciliar. A gente documenta tudo em um termo identificado, cada área, o tamanho que foi plantado em cada uma, quando foi plantada cada uma, tudo documentadinho certinho. Ok. Bom, Bruno, agora eu abro aí para os demais aí, quem quiser fazer perguntas. Edgar?
A palavra é sua. Ok. Bruna, muito clara a sua apresentação, eu acho que foi excelente. O negócio é complexo, tem muitos detalhes, a gente tem que começar, não é isso? Tem que começar como vocês fizeram no Baixo Sul, vai aprendendo, vai articulando, etc. Tal. Se a gente começa, quer dizer, nós temos que começar, podemos dar seguimento ao que vocês já fizeram no Baixo Sul. Podemos tomar isso como exemplo, pegar os aprendizados de vocês todos e utilizar em outras áreas. Está tudo registrado que você falou, as pessoas vão poder curtir muito aí, compreender como é que o negócio é feito, etc. E tal. Mas eu senti falta aqui de duas coisinhas que eu acho que quem ouvir isso aí, e se a gente deixar para o próximo gestor, precisa ficar claro, porque aqui nós temos muitos técnicos, alguns especialistas dessa área e compreendem como é que é o processo, quais são as vantagens, etc. Mas eu queria perguntar a você, assim, como é que você explicaria a lógica geral, de forma bem simplificada, desse processo? Ou seja, nós temos áreas degradadas, que isso prejudica o processo de desenvolvimento social, econômico e prejudica o ambiente, não é isso? Fazer um projeto dessa natureza significa dizer que nós vamos atrair investimentos, nós vamos promover o desenvolvimento social e econômico e nós vamos preservar o meio ambiente, as nascentes, os solos, enfim, o que a gente considerar como ações importantes. É assim que pode se compreender o processo e atrelado a essa, se eu estiver errado, me desculpe aí, me conserte. Atrelado a isso, eu gostaria de saber o seguinte: quais são outras vantagens regionais que um projeto desse poderia trazer? Depois eu tenho mais uma pergunta só, tá? Não, mas senão eu não vou lembrar da primeira. Mas a lógica é bem como você colocou mesmo, tá? A gente vai identificar ali um território que está apto, é como se a gente estivesse nos preparando, né, para ser a solução do problema de alguém, tá? A gente está com um território apto, validado, documentado, reconhecido ali, registrado, que vai poder receber investimentos para gerar o crédito final de carbono. Ou seja, se tiver um investidor aí que tem uma demanda altíssima de neutralização de carbono, e aí a gente precisa realmente olhar para fora do contexto do nosso país e pensar em investidores estrangeiros, né? Porque eles já estão com a corda no pescoço, apertando eles lá de neutralizar, de comprar esses créditos. Por enquanto, eles estão comprando os créditos mais rápidos aí, à torta e à direita. Mas vai chegar um momento em que a alternativa vai ser investir nesses créditos de longo prazo. E aí, esse momento é um momento que nós estaremos prontos, cá, para receber esses projetos, que aí sim vão trazer todos esses benefícios que você pontuou, tá? Estou recuperando um bioma extremamente importante para o país, a maior parte da população economicamente ativa do país está na Mata Atlântica, então a gente tem visto aí os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais recorrentes, né? Já tivemos crise hídrica aqui no estado poucos anos atrás, essas cheias agora no final do ano, regime de chuva totalmente alterado que está impactando na produção. Então, recuperar um bioma que tem essa importância toda para o contexto econômico e produtivo, né? Eu estou trabalhando principalmente com relação a pequenos produtores, agricultura familiar, não limitando a eles, tá? Mas
é o maior número de estabelecimentos rurais que a gente tem, assim, é onde a gente vai conseguir encontrar o maior número de parcerias para trabalhar. Então, eu estou levando ali, eu posso estar levando um projeto de reflorestamento só com madeira nativa, mas eu posso incluir também ali projetos com plantas frutíferas de interesse econômico. Eu posso trabalhar para um projeto que vai gerar carbono, colocando cacau, cupuaçu e outras espécies que vai trazer retorno econômico para aquela família, tá? Eu estou trabalhando um componente social, que é, através desses projetos, conseguir trazer recursos para levar capacitação, assistência técnica, melhoria dos manejos e processos produtivos ali daquela unidade familiar rural, tá? Estou levando também, através desses projetos, geração direta de emprego, diretamente relacionado à restauração florestal. Então, é preciso muita gente para plantar muita árvore em pouco tempo, né? A gente está falando aí, vamos pensar num cenário de repente, a gente começar a ter que fazer numa região 1.000, 2.000 hectares em um ano. A gente precisa mobilizar muita gente para fazer isso acontecer, né? Então, várias frentes de trabalho atuando ali no plantio, na manutenção. A questão do comércio local, na questão de insumos, materiais agrícolas que a gente precisa, né? Uma roçadeira, um perfurador de solo, arame, cerca para fazer o isolamento das áreas que vão ser reflorestadas. Então, movimenta toda essa economia local, tá? Traz todos esses benefícios, né? Você está trabalhando também sem pensar no ponto de que a gente está resolvendo um passivo ambiental de propriedades que foram identificadas lá quando fizeram o CEFI, lá que mapeou, que identificou que tem uma nascente, que tem um APP precisando de recomposição. Esses projetos, eles vêm resolvendo também esse problema, né? Desses passivos, dessas propriedades. Então, tem uma série de benefícios que podem ser talvez até melhor pensados e calculados conjuntamente, a gente sentar um dia aqui todo mundo de várias áreas distintas e começar a colocar na ponta do lápis mesmo o quanto de retorno e de impacto econômico esses projetos podem representar numa região, né? A gente pode modelar aí numa escala por região de o quanto que 1.000 hectares de reflorestamento no intervalo numa escala de 1 a 2 anos representariam em termos de impacto numa região. A gente precisaria sentar aí várias mãos, especialidades diferentes e chegar nesse estudo aí para entender esses números melhor, né? E também pensando exatamente nessas possibilidades de futuras, né? Quando a gente fala de investir nesses projetos de reflorestamento, a gente sabe a dimensão em termos de... Só um instante que o telefone aqui tá. Pronto. Quando a gente fala de reflorestamento, de potencial, de aptidão para isso, a gente sabe que o Brasil, a Bahia, eles figuram aí no ranking mundial de prioridade para isso, em função de toda a sua importância aí para o contexto do equilíbrio do clima no planeta, né? Então, assim, a gente tem uma possibilidade de estarmos preparados para ser a solução muito em breve. Eu acho que isso não demora muito a acontecer, visto os últimos anos aí, a velocidade e o número de procura que nós temos tido. É como a gente está falando, hoje talvez o que assuste muito a decisão final do investidor seja o custo e o tempo de 30 anos. Mas está chegando o momento em que essa decisão vai precisar ser tomada mais rápido, né? E a segunda pergunta que você fez foi o que eu não me lembro mais agora. As vantagens regionais. Vantagens regionais, eu acho que está muito relacionada a isso aí, né? A gente está trabalhando na questão do fortalecimento da economia local, geração de emprego local, capacitação dos produtores, melhoria na parte produtiva. Então, é um conjunto que vem muito forte por causa da certificação do CCB, até inclusive. Se você fizer só o VCS, você não necessariamente precisa comprovar nada disso, de benefício para a comunidade, de benefício para o meio ambiente, de benefício... você só precisa comprovar o carbono, tá? O CCB é essa adicionalidade, é a cerejinha em cima do bolo que faz toda a diferença lá na hora que você tem 2 créditos competindo no mercado
um crédito que tem uma dupla certificação e tem um CCB e ele alcança o nível ouro no CCB, o nível ouro quer dizer que ele atestou ganhos excepcionais para o clima, comunidade e biodiversidade. Então, assim, temos esse potencial aí de trabalhar e ter todas essas vantagens, né, associadas a isso. Então, localmente falando, né, você tem uma maior geração de emprego local, você tem um comércio movimentado, aí, uma economia local mais fortalecida, porque tudo acaba acontecendo na região onde os plantios estão acontecendo. A gente não pode ficar levando pessoas de uma região muito distante para outra, que inviabiliza o custo disso, né? Esse custo de logística, de transporte de pessoas. Então, a gente acaba, hoje, como é que a gente executa na prática, né, esses reflorestamentos? A gente vai montando diversas frentes com as pessoas locais, ali da comunidade, da região, ali do entorno, para trabalhar naquela área ali onde o projeto está acontecendo. Então, tem todos esses benefícios aí associados. Posso fazer mais um aqui, Anderson? Manda. Fica à vontade. Bom, eu acho que essa discussão aqui nós vamos ter que levar alguns anos fazendo para seguir junto, porque nós vamos ter que ir construindo coletivamente e descobrindo saídas para os possíveis contradições, etc. Mas é uma tendência mundial onde os investidores, hoje, numa escala mundial, como você comentou, num conflito geopolítico mundial, tanto os investidores estão ligados à visão chinesa de negócios com os bancos chineses, todos eles estão apontando para exigências ambientais para aquelas empresas que estão produzindo grãos, minérios e isso, aquilo outro, todas os níveis de produção que precisam de dinheiro, evidentemente, de financiamento, assim como também do lado ocidental, essa tendência é muito forte e é crescente. Então, acho que você já deixou claro muitas questões, mas você disse uma coisa interessante. No Brasil, todos os biomas já foram contemplados, tem iniciativa, mas o semiárido não. Não é isso? Tenho conhecimento de ter nenhum. Conhecimento. 78% da Bahia é no bioma do semiárido. É onde tem a maior pobreza. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Nós temos, por exemplo, pelo que você falou, nós temos possibilidade, digamos, de trabalhar com a pequena agricultura, né? Utilizando, inclusive, os recursos que se usa para incrementar a pequena agricultura através da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. É um dinheiro, um volume significativo. Este dinheiro será implementado de uma forma ou de outra. Então, digamos assim, do outro lado, nós temos também um agronegócio que pode ter alguma vantagem nesse crédito de carbono. Essas duas coisas acontecem na região da Chapada, tá certo? E que são propriedades privadas. Os pequenos, a gente sabe que é uma pequena propriedade, às vezes... Bom, enfim, não vamos discutir isso aqui agora. Mas... como é que a gente podia iniciar um processo para convencer os possíveis parceiros nossos, possíveis colaboradores nossos, para a gente começar a fazer essa conversa que você propôs aí, que é muito interessante. Nós precisamos, digamos, chamar SDR para dizer, você já faz investimentos, portanto, a gente pode inserir isso dentro dos custos iniciais e vamos transformar isso em crédito de carbono, tá certo? Nós podemos fazer mais o investimento da Secretaria de Turismo, ou da SEMA, ou do INEMA, não é? E podemos também, talvez, numa outra parte, hoje, conjuntamente, chamar setores da iniciativa privada do agronegócio para pensar um outro caminho. Quais são os passos iniciais que nós poderíamos tomar para que fazer uma proposta dessa para se enquadrar no projeto Regiões Integradas que a gente já está fazendo, inclusive com a presença de vocês,
para que a gente pudesse criar, digamos assim, um grande projeto, né, uma área relativamente grande, para ir fazendo as verificações paulatinas, mas já com a consistência de uma rede muito forte de iniciativa pública, de políticas públicas, da iniciativa privada, das universidades, de ONGs, etc. Eu acho que aquilo que você falou, começar forte enquanto rede, enquanto articulação de interesses, parece ser o passo inicial. Como é que a gente podia fazer, digamos assim, um documento que pudesse ser orientador da primeira chamada de conversa? Não sei se eu estou pedindo muito, mas você se mostrou tão conhecedora do assunto que eu acho que você talvez seja uma pessoa que possa nos ajudar nesse projeto. E se é por aí que a gente deveria começar? Acho que a gente pode começar fazendo o exercício de tentar identificar para a região pretendida, no caso você fala da região da Chapada, né, Edgar? Então, acho que a gente pode olhar para aquela região ali e tentar mapear quais seriam, vamos dizer assim, os padrões de certificação mais adequados para a gente trabalhar ali. Então, fazer uma lista do que pode gerar um crédito de carbono verificado e tentar comparar ali o que cabe para aquela região, para a partir dali a gente começar a desenhar a estratégia, entender o que precisa ser feito a nível de validação do território, né, a nível de documentar qual arranjo a gente precisa formar, quais instituições a gente precisa envolver, né? Qual o nível de detalhamento de estudo a gente precisa ter para fazer isso? Será que as instituições parceiras que estarão envolvidas nesse arranjo dão conta, ou se a gente precisa trazer uma consultoria de fora especializada no assunto para validar tudo isso? Mas acho que o principal ponto de partida é a gente identificar o que a gente vai fazer para aquele território, a nível de qual é o padrão que eu vou trabalhar ali. É o VCS mesmo? Caberia outro padrão de verificação? Você tem diversos padrões ali dentro da plataforma da Verra, tem um padrão com relação à questão de geração de resíduos, tem outros padrões que a gente pode estudar ali e fazer um pacote, dizer assim, olha, dá para trabalhar VCS, CCB, dá para trabalhar esse aqui de resíduo, dá para trabalhar esse aqui que envolve aqui a questão de turismo, não sei, a gente precisa mergulhar mais nisso, tá? É um ponto, até um exercício que a gente precisa cá também começar a fazer enquanto OCT, de olhar para tudo que a gente faz hoje, o que mais pode gerar crédito de carbono, além do VCS que a gente tem. É um exercício que eu acho que a gente precisa fazer em muitas mãos, conjuntamente, não é uma coisa talvez que a gente consiga resolver num estalar de dedos assim muito rápido, mas eu acho que o primeiro passo é que a gente tente colocar no papel, fazer um mapa mental ali de tudo que a gente está identificando de potencialidades para desenvolver naquela região, e a partir dali a gente aprofundar em cada caixinha daquela ali. Tá? Olha, vamos pensar aqui numa certificação de carbono para reflorestamento de áreas de preservação permanente para aquela região. É importante? Sim, ali tem importantes nascentes, tem uma rede de drenagem importantíssima para todo o estado, então vamos trabalhar ali, vamos ver o que a gente pode trabalhar nessa esfera. Depois a gente pode entender que, olha, não é significativo pelo volume que se apresenta aqui, ou não atende a todos os critérios essa estratégia. Então, vamos partir para a segunda estratégia, e aí a gente vai analisando uma a uma para definir qual é o melhor formato para cada região, né? Se você estiver falando se a gente estiver falando de um contexto de Mata Atlântica, corredor central da Mata Atlântica, mais especificamente falando, esse modelo que a gente tem aqui, eu acho que ele atende bem. Daria para subir e descer aqui o estado, porque é algo que está muito parecido, as características não variam muito, né, de um ponto a outro. Mas quando a gente já vai entrando mais para o estado e vendo aquela região lá da Chapada, oeste da Bahia, aquela outra região, a gente precisa realmente pensar em estratégias diferentes de atuação. Região do semiárido é um desafio grande, assim, eu não conheço nenhum. A gente pode fazer uma pesquisa mais aprofundada para ver se tem alguém já dando os primeiros passos nesse sentido, né? Às vezes tem organizações, tem grupos empresariais que já estão começando a se organizar para isso, né? Localmente. A gente precisa
descobrir se tem algum, tentar identificar, ver o que é que já tem feito, para a gente ver a partir de que ponto a gente precisa começar, se a gente precisa começar do zero ou se a gente já tem alguma coisa aí para se inspirar e avançar a nível de diferentes regiões, tá? Mas eu acho que dá para a gente fazer esse exercício aí com relação à Chapada, né? Até um pouco de uma provocação que a gente já teve lá quando você estava na Serra, né? Dessa conversa inicial, né? E tentar buscar quais seriam esses padrões que a gente poderia trabalhar lá, tá? Quais seriam as melhores estratégias para trabalhar lá naquela região e conhecendo mais a fundo, né? Tem coisas que a gente vai, é muito diálogo, quem está no local, é conhecer um pouco da dinâmica local, de como é que está funcionando aquilo ali, porque às vezes a solução se mostra perfeita para a gente que está longe aqui, né? Mas ela não consegue ser implementada e viabilizada no local por quem está lá. Então, acho que é ir conhecendo. Eu não sei se te respondi a contento aí. Respondeu sim, muito bem. Muito obrigado. Bom, a gente está com o horário aqui quase vencido. Vou abrir aí para mais uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Bruna? Então, eu vou fazer a última pergunta, viu, Bruna? Eu queria só que você comentasse um pouco como é a receptividade dos gestores municipais diante de um projeto desse, com a experiência que vocês têm aí. Normalmente, assim, os projetos que a gente tem feito, assim, têm sido recebidos de uma forma bem positiva em relação aos gestores locais, né? As parcerias, a gente tem muitas áreas que estão sendo verificadas agora, foram plantadas no município de Ibirapitanga, inclusive no âmbito do produtor de água, né? Dentro dessa parceria aí com a prefeitura, né? Todo o apoio da Secretaria de Agricultura, todo o apoio da equipe técnica da prefeitura no desenvolvimento disso, né? Nos últimos anos, a gente tem avançado por outros municípios, outras regiões que a gente está buscando essa ampliação também, e a receptividade tem sido muito boa aqui na região, né? Até pelo contexto da gente já vir trabalhando há algum tempo com reflorestamento. Inicialmente, a gente traz a abordagem do reflorestamento, os benefícios, os ganhos que são mais imediatos, que são mais fáceis da pessoa assimilar, né? Quando a gente fala de carbono, muito assim, às vezes a gente brinca um pouco dizendo que carbono é quase uma prova de fé, né? Você está fazendo um projeto que vai durar 30 anos, tem gente que interpreta, assiste uma entrevista na televisão e acha que vai ficar rico da noite para o dia com carbono, acha que todos os problemas financeiros acabaram por causa do carbono, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, você tem um custo extremamente alto para um retorno financeiro. Para quem está cá na ponta do produtor mesmo, é um incentivo financeiro. Tá? Não é um volume significativo de recurso, mas é um incentivo financeiro em cima de uma área que ele obrigatoriamente teria que recuperar, porque era um passivo que estava lá apontado no CEFI, que ele precisaria recuperar. Foi recuperada sem ele gastar nada para isso, e ainda trouxe um benefício lá, um incentivo financeiro de tempos em tempos a cada comercialização desses créditos, né? Quem, vamos dizer assim, quem tem o interesse mesmo e muitas vezes tem essa necessidade atendida é o investidor que precisa neutralizar. Tá? O crédito de carbono não vai deixar a pessoa rica pelo crédito, que às vezes a gente, conversando com algumas pessoas assim no campo, pessoal, quando é que vai vir esse dinheiro do carbono aí? Quando é que o dinheiro do carbono chega? Como se fosse o dinheiro que ia resolver, o dinheiro que fosse resolver todos os problemas da região, e não é bem assim que funciona, tá? Mas a receptividade, quando a gente fala de reflorestamento, quando a gente fala de uma recuperação de uma nascente, de uma recuperação de uma APP, da questão da conservação da água, ela tem uma aceitação muito boa, tá? Um entendimento muito bom, especialmente depois da região ter passado por uma crise
hídrica há poucos anos, né, de Itabuna. Alguns municípios vêm buscar água aqui no Rio Oricó para abastecer hospital, posto de saúde, escola. Acho que isso deixou as pessoas mais receptivas até e mais sensíveis até quando se fala de recuperar uma nascente, de recuperar uma área de preservação permanente, né, uma mata ciliar. Essa abordagem de carbono é uma abordagem que a gente tem bastante cuidado, né, quando a gente vai comunicar o carbono, quando a gente vai falar das perspectivas de carbono, que vai gerar um carbono, que é uma área que vai ser monitorada, justamente para evitar esse entendimento de que o carbono virou ouro, né? A gente estava brincando outro dia dizendo que daqui a pouco vai virar serra pelada aqui, que todo mundo vai achar que vai ficar rico da noite para o dia por causa do crédito de carbono. Na verdade, é muito mais os co-benefícios associados a ele, né, do que o próprio retorno financeiro em si do carbono. Mas em termos de apoio, né, de gestores locais, em termos de incentivo, tem sido bem positivo aqui para a gente na região. Tá? A gente não teve grandes dificuldades de contar com apoio de parcerias das prefeituras locais, das secretarias, dos técnicos locais, para desenvolver os projetos. Ok. É isso. Então, o benefício que você falou aí não é só do recurso financeiro, né? A mitigação, né, e a adaptação aos efeitos climáticos, né, as mudanças do clima. Com então, certeza. Isso também é um compromisso que o país tem assumido, né, e os produtores, a comunidade, de um modo geral, ela tem que se comprometer também com essas ações. Só para a gente encerrar, quando muda, né, a gestão municipal, também vocês não encontram problemas ou dificuldade, a recepção, teoricamente, seria a mesma. Até agora, não. Rogério, se quiser contribuir aí, Rogério, que é o executor desses plantios lá na ponta, é o cara que faz essa articulação diretamente aí com o poder público local, né? Quiser compartilhar aí como é que é esse contato, essa experiência, fique à vontade. Então, gente, o Bruno aí apresentou tudo muito bem colocado, acho que está muito bem posto aí, né? E eu estava aqui ouvindo as perguntas também, dedicar, enfim, mas eu vou resumir na seguinte ideia, né? Eu acho que o que é superior a tudo isso é um arranjo, né, institucional, local, muito bem formatado, como o Bruno colocou, né? Naquele que a gente não tem nenhum peso, né? Por exemplo, é o poder público municipal que vai ser o peso, né? Que vai coordenar, né? Que vai sozinho tomar as decisões, então coisas desse tipo. Então, eu acho que o que faz com que a gente vai ter sempre algum impacto, né? Na saída de um, na mudança de outro, isso é normal, mas eu acho que um arranjo institucional local, viu, Anderson? Eu acho que é isso que supera esses desafios. Então, tudo isso também é pensado, né? Tudo isso é bem articulado, bem desenhado, tudo antes, né? Antes de a gente conseguir encaixar, né? E implementar todas essas ações. Então, acho que o caminho é por aí. É um bom arranjo institucional local. É isso, né? As coisas quando estão bem postas, bem articuladas, né? Bem conversada e esclarecida, essas dificuldades são mínimas e os resultados são os melhores possíveis. Bom, E só falando assim, aproveitando a oportunidade para dizer o seguinte, que eu acho que o grande desafio, né, do governo, né, estadual, municipal, falando um pouco mais Bahia, né, eu acho que o desafio é incorporar inovações tecnológicas, né? A gente vem acompanhando, recentemente tivemos já uma primeira conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Rural aí do Estado, né, para falar desses projetos nossos, né, muito pensando na questão, né, da promoção dos recursos naturais, né, ou seja, o PSA,
E eu vejo que logo será incorporado também outras inovações tecnológicas, e uma delas é essa questão do carbono, porque, como o Bruno já colocou, né, esse mercado voluntário, né, que aí são de grandes empresas, elas vão procurar, de alguma forma, né, ou para, digamos assim, né, guardar, né, como a Bruna coloca, né, guardar seus créditos ou comercializar seus créditos, né? E aí, como a gente diz aqui na OCT, aí que entra as estratégias, esses arranjos locais para a gente fazer de A a Z, né? O Z seria o carbono, mas até chegar no carbono, o que é que a gente pode fazer? Que arranjos econômicos, sociais, né, a gente pode estar fazendo? Então é isso aí, Edgar. Digamos assim, o olhar é, né, o Z, o carbono, mas o que é que a gente pode fazendo até chegar lá no Z? Perfeito, Rogério. O nosso projeto Regiões Integradas tem exatamente esse objetivo. É de articular, de fazer traços, tecendo os processos e convergindo os interesses institucionais, os interesses econômicos, os interesses sociais, ambientais, etc. O projeto Regiões Integradas faz isso. Na mesma região, a gente pode também inserir a questão da conectividade, a gente pode inserir, porque a conectividade vai gerar possibilidade de treinamento para as pessoas, para poderem fazer as suas práticas, não é? Vai gerar também possibilidade de acesso a serviços públicos, essas pessoas, principalmente da agricultura familiar. Aí nós temos os outros projetos que estão associados a isso, como a questão dos geoparques, outras questões que nós estamos fazendo, inclusive íamos começar a fazer agora, que era um edital para fomentar as pessoas a pensarem sobre ideias para o desenvolvimento lá da Chapada. Não podemos fazer isso agora por conta da eleição, estamos com o projeto pronto, deixamos o próximo gestor fazer. Mas são essas coisas articuladas, eu concordo inteiramente contigo. É isso que o projeto foi criado lá de Regiões Integradas. E parabéns para vocês aí, foi excelente a nossa conversa. Obrigado aí para a Bruna, Rogério, eu acho que Carlos Alberto está aí também, né? E a turma toda. Anderson, você com a palavra aí para... Bom, é isso. Então, agradecer novamente a Bruna e a Rogério, todo o pessoal aí, a equipe da OCT, a Andréa pela indicação. Espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Esse vídeo, André, Bruna, a gente vai colocar lá na nossa plataforma, né? Depois a gente passa o link para vocês divulgarem aí com a rede de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e bom dia aí a todos, bom almoço aí. Obrigada, gente, pela oportunidade de compartilhar aí. E a OCT está aí à disposição também da CEID, sempre que precisarem, para a gente construir juntos aí essas estratégias aí de desenvolvimento. Um bom dia para todos. Até mais. Ok. Tchau, bom dia aí a todos. Tchau, tchau.